Pra vocês verem o quão politizado foi tudo isso, tá ok? O quão politizado. E a gente pode falar, ou seja, no momento a gente tem um governo do Trump nos Estados Unidos, né, uma oposição gigantesca da esquerda americana contra o Trump, e longe do governo do Trump ser, principalmente o governo Trump 1.0, ter uma pegada libertária, nada disso. Ao contrário, mas existia uma oposição muito grande. E duas coisas que me chamam muita atenção, tanto o que aconteceu na Espanha, quanto o que aconteceu nos Estados Unidos. Então, lá para novembro de 19, a gente já começa a escutar falar do tal coronavírus na China, principalmente. A gente começa a ver aqueles vídeos de Wuhan, as pessoas colapsando na rua, que vários desses vídeos depois foram comprovados como pura propaganda depois. Mas enfim, a gente começa a receber isso no Ocidente, né? E eu lembro, 2020, final de 19, começo de 20, a gente tem que lembrar que a gente tá chegando perto de peak woke, né? No ápice da ideologia woke. Talvez o ápice seja ali final de 20, começo de 21, talvez até o ano de 21 inteiro, até o começo ali de 22, talvez. Né? É o ápice da ideologia woke. Então, eu lembro, primeiramente, nos Estados Unidos, o Trump pegou e montou uma força-tarefa para estudar o que era esse novo vírus que estava aparecendo, né? Porque a cada 2 anos a gente escuta um vírus. Né? Você deve lembrar, a cada 2 anos tem um vírus que os caras falam que vai dizimar a humanidade, e então a gente tem que fazer lockdown de todo mundo, mas graças a Deus nunca acaba acontecendo. E eu lembro que o Trump pegou e montou uma comissão lá, e a reclamação da esquerda americana inteira era que existia pouca diversidade nesse painel para discutir. Diversidade racial e diversidade de homens e mulheres, e de trans e não sei o quê. Então, esse foi o primeiro ponto da politização gigantesca. E daí o que a gente tem perto da época do carnaval, Samuel, tem muitas festas ao longo dos Estados Unidos, principalmente nas cidades que tem Chinatown. Eu acho que estava passando o Ano Novo Chinês, eu não lembro certinho qual era a celebração que estava acontecendo, e a gente via políticos e mais políticos da esquerda americana indo nessas festas e abraçando os chineses, só, assim, num sentido totalmente populista. Então tem vídeos e mais vídeos da Nancy Pelosi em Chinatown, em São Francisco, né? Abraçando os caras, falando, não tem problema nenhum, porque nesse momento o Trump tá falando, na virada do ano, o Trump tá falando de fechar a fronteira para não deixar entrar nenhum chinês nos Estados Unidos, porque era o medo disso daqui. Então a gente vê, o primeiro momento é a esquerda americana falando assim, não, se o Trump tem que lidar com isso, a gente tem que usar isso para fazer política identitária. Então a gente não pode tentar se opor ao local de onde teoricamente está vindo o vírus, né? Enfim, uma politização extrema desde os momentos anteriores. E nos Estados Unidos, perdão, e na Espanha, a gente tem uma situação parecida. No 8 de março, que a gente acabou de passar aqui, 8 de março, o que é? O Dia Internacional da Mulher, correto? E a gente está chegando num momento quase peak woke. Então, não sei se quando o Trump ganhou a eleição, em 16, né, tem uma marcha em Washington, e depois essa marcha se desdobra em várias cidades da Europa, de mulheres com um chapeuzinho em forma, enfim, de vagina. Que enfim, e tem uma, assim, uma marcha gigantesca de mulheres, aquelas mulheres, várias viraram memes que são utilizados até hoje, dessas mulheres gritando na marcha, não sei o quê. E isso se estende pela Europa, a ponto que na Espanha, no 8 de março de 2020, vai ter uma manifestação gigantesca das mulheres. Não só vai ter uma marcha das mulheres contra o mundo patriarcal, machista e capitalista, né? E a Espanha, nesse momento, em função do que já estava acontecendo na Itália, ou pelo menos que era reportado o que estava acontecendo na Itália, a Espanha está com uma vontade de iniciar o confinamento antes. E o governo não inicia o confinamento. Por quê? Porque a gente vai ter a marcha feminista aqui nesse momento. Então eu tô falando assim, o cara que acreditava que a solução era o confinamento forçado, não o instaura. Por que não? A gente tem que fazer politicagem woke contra o mundo capitalista, contra os homens, contra não sei o quê. Então, do identitarismo.
Então a gente começa, assim, desde antes de 2 semanas para aplanar na curva, a gente já tem, achatar a curva, a gente já tem uma politização total desse processo no Ocidente. Seja nos Estados Unidos, seja na Europa, acredito no Brasil. Provavelmente já estava discutindo tudo, mas aí tem carnaval antes, a gente não pode parar o carnaval. Já pensou parar o carnaval no Brasil? Como que a gente vai fazer? Eu não lembro muito bem como eram as discussões no Brasil nesse momento, vocês vão poder me falar muito melhor. Mas eu acompanhando muito mais o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, assim, é assustador o nível de politização que tem antes do dia 16, e no caso da Espanha, no dia 14, antes de ser instaurado o confinamento das 2 semanas para achatar a curva. E, aliás, até antes de eu falar dos aviões e tal, que eu continue viajando, eu não parei de viajar em nenhum momento. Né? A minha vida, infelizmente, é tomada por aeroportos. Então eu estou sempre, cada hora em um lugar, cada hora em um continente, viajando, sei lá, cada 3 semanas eu estou em um continente diferente. Mas eu tive a vantagem de ter a possibilidade de continuar viajando em função de passaportes diferentes. E era o que o Igor falou, era o The Walking Dead o tempo inteiro. Então você estava assim, você estava no aeroporto nos Estados Unidos, em Nova York. Cara, não tinha ninguém no aeroporto, todas as lojas fechadas. E você via assim tinha um copo dentro da loja, entendeu? Assim, alguém deixou o copo, ninguém nunca mais voltou nem para limpar o local. Então era total senha de apocalipse zumbi nos aeroportos, né? Mas depois a gente discute as palhaçadas que aconteceram. Mas, falando, durante todo esse período, você conversava com as pessoas, você falava assim, é um absurdo o confinamento. E o confinamento ele foi se estendendo de 2 semanas, ele virou 3 semanas, virou um mês, virou 2 meses, né? E eu falo, talvez o maior inimigo da liberdade que houve nesse período foi aquele esquerdinha caviar de intelecto mediano. Ou seja, é o cara que não é burro, é o cara que tem uma certa capacidade intelectual, tá ok? Então as pessoas chegavam pra você e falavam assim, não, cara, eu falo assim, o lockdown não faz o menor sentido. O cara fala, como não? A gente tem que achatar a curva, né? Aplanar a curva dos casos, senão a gente vai ter um excesso de atendimento no aparelhamento médico, no sistema de saúde, e a gente não vai dar conta disso. Sim, assim, o cara acha que você é idiota o suficiente, que você nunca escutou falar. É que o cara, nesse caso, ele é inteligente o suficiente para conseguir decorar aquilo que foi dito no jornal de 8 da noite. É isso que a inteligência dele é essa. Então, tudo que ele ouviu no jornal, todas as justificativas que ele ouviu dos especialistas, ele consegue guardar tudo isso na cabecinha dele. E aí, sempre que chega alguém para criticar aquilo, se posicionar contrário ao que a mídia convencional vendeu para ele sabe exatamente o que dizer. Ele tem essa organização mental a esse nível. Isso não significa que ele seja inteligente o suficiente para questionar tudo aquilo que está sendo dito. A gente viu muita gente, como você está falando desse esquerdinha caviar, que foi capaz, sim, de falar, exatamente o que estava sendo dito lá, sei lá, pelo William Bonner ou quem quer que seja, né? E o cara conseguiu repetir aquilo perfeitamente. Então, ele conseguia sinalizar virtude e parecer um cara inteligente e saber dizer exatamente o que você precisa fazer, que é ficar na sua casa, né? Essa é a principal campanha, Fique em Casa, aqui no Brasil. E esses são os midwits que total abraçaram a história que o Igor desceu para jogar bola com o irmão dele e o cara vai lá dedurar para a entidade sanitária que o Igor tá jogando bola com o irmão dele lá embaixo. Ou seja, esses são os caras que abraçaram totalmente o Estado totalitário. Então, por isso que eu digo assim, se os políticos são os inimigos par excellence que a gente tem, né? Quem tornou possível tudo isso não foram as pessoas mais baixas, não foram as pessoas que se opuseram a isso, como nós, mas foram principalmente esses midwits, que foram boa parte da população. E aqui, as reações que a gente tinha de muitas pessoas, a gente entende claramente, a gente teve um caso claro, que assim, como que alguém se sujeitaria a ser um guarda em Auschwitz? Você vê, esse cara que ia lá dedurar todo mundo, o cara que tá do lado, é esse cara que vira, é o cara que não questiona nada, é o cara que vai fazer tudo que é mandado, que, como o Samuel falou, decora tudo que todos falaram, o tempo inteiro. Então, nada me irritava mais nesse começo
do que as pessoas queriam me explicar, que era o 2 semanas para aplanar a curva e a gente não destruir o estancamento médico, tudo que a gente tem. E depois, quando a gente vai olhar os números do que aconteceu, a gente mais teve hospitais que quase faliram por estar vazios durante a era dos lockdowns ao redor do Ocidente inteiro, do que a gente teve hospitais que lotaram. Hospitais que lotaram foram assim, nos Estados Unidos, pelo menos que eu conheço bem os números, assim, foram poucos hospitais na cidade de Nova York durante 1 ou 2 semanas. A maioria dos hospitais, o que eram? Eram aqueles médicos e enfermeiras que ficavam fazendo dancinha do TikTok. Dancinha do TikTok. Hospitais vazios. Vazios. Sem ninguém. Uma coisa importante até é a parte do hospital que tinha mais gente eram aquelas quando eles começaram a montar aqueles lugares de vacinação ou de testar as pessoas, tudo isso aí tava começando a lotar ali. Então esses leitos emergenciais estavam começando a lotar. Mas as partes mais vazias dos hospitais eram aquelas que tratavam quaisquer outras coisas que não a Covid. Câncer, que por exemplo, obviamente, o que você está falando. Tudo, no meu caso aqui, sim, o câncer no caso do meu pai, mas todas as outras doenças. E aí, uma das coisas negativas desse período de calamidade pública, de desespero total, de terror, é que o cara que se sente doente, e uma coisa que pode ser séria, ele começa a pesar. Ele fala, pô, será que isso é mais grave do que o Covid? Ponto de eu ir para o hospital tratar aquilo? Né? E o Covid é a coisa mais grave que pode acontecer com você durante esse período. Então, quase nada é mais grave do que a Covid, a ponto de te levar para o hospital. Então, as pessoas estão em casa padecendo de outras doenças que se provariam ali até mais graves, mas enfim, e não podem ir ao hospital ou ficam com medo de ir ao hospital, porque aquele terror tá passando 24/7 ali na televisão, no rádio, no teu vizinho, que você fala ali por cima da grade do portão, enfim, esse tipo de coisa que a gente viu. A ponto que, assim, a gente tem estudos e mais estudos na Europa e nos Estados Unidos. Por exemplo, a gente tem um spike gigantesco de mortes por câncer após a pandemia, né? Após a era dos lockdowns. Então foram pessoas que exatamente passaram por esse problema que o Samuel está falando de não, eu tô com um incômodo físico, mas eu só vou me testar depois, porque eu só quero entrar num hospital depois. Porque qual era o principal local que as pessoas, inclusive, pegavam as doenças? Nos hospitais. Então a pessoa tinha aquele medo gigantesco, embora ela pudesse estar numa parte totalmente apartada. Então, foi realmente uma tragédia isso, de pessoas e mais pessoas que vieram a padecer de doenças que poderiam ter sido prevenidas anteriormente. Só para não deixar isso passar, cara, porque você falou aí bastante sobre políticos, né, Sérgio? E é impressionante, assim, nunca falha. O político só pensa em si, ele só pensa nas eleições, nas próximas eleições, são as duas preocupações dele, né? É ser eleito e depois ser reeleito, perdão. Né? Essas são as preocupações do político. E é incrível, não falha. Durante esse período a gente viu todas as medidas que o cara vai tomar, tudo que ele vai decidir, ele pesa antes se aquilo vai ser positivo ou não para ele, para si, né? E é por isso que eu acho que é tão importante a gente criticar as pessoas que do alto de um pedestal de virtude apontavam o dedo para as outras pessoas que estavam só tentando simplesmente viver, é que essas pessoas, e eu acredito que elas não eram a maioria, tá? Ao contrário, elas minoria. Mas essas pessoas eram barulhentas o suficiente para dar aos políticos a justificativa que eles precisavam para fazer suas políticas totalitárias. Então eu entendo que se o político só pensa em si e na sua eleição e reeleição, né, ele obviamente vai pesar como que as suas decisões vão impactar sobre o eleitorado. E se o eleitor barulhento tá fazendo justamente barulho em favor das políticas dele, tá aplaudindo esse político, então, é tudo que esse cara precisa, né, Sérgio? É tudo que esse cara precisa. Samuca, só pra te complementar. Não, só pra te complementar, eu acho que tem 2 tipos de pessoa, né, como o Sérgio citou também, durante esse período, né, tem a pessoa que ela vai ser submissa, né, é o esquerdinha, é o cara que vai confiar nas políticas públicas do governo como se fosse algo extremamente benevolente, visando o seu bem, visando a sua saúde, visando o seu melhor bem-estar, né, visando o bem comum da sociedade. E tem aquele cara que vai começar a questionar essas coisas, né? Vai começar a questionar essas políticas,
por que que o Estado quer tanto assim a minha saúde, por que que eles querem tanto o meu bem assim? Não é possível, nem a minha mãe quer tanto o meu bem assim, né? Então tem essas pessoas também que vão questionar durante esse período, né? E é muito interessante porque com as vacinas, né, a gente vê isso acontecendo muito também. Então, logo quando as vacinas, né, são lançadas, tudo, a gente vê essa euforia, né, meu Deus, quando que vai lançar a próxima dose de vacina? Quando que vai lançar a próxima dose XYZ da cepa tal, né? Meu Deus do céu, me dê essa vacina. Enquanto isso, você não está cuidando da sua saúde, você não sai de casa, você tem uma saúde extremamente ruim. Então, a gente vê esse tipo de pessoa, né? E eu lembro que... e aí, esse tipo de pessoa é o que vocês falaram, né? Eles dão força para esses autoritários empurrarem essas políticas para cima da gente. Eu lembro que a gente comentou aqui, né? Eu estava no meu ensino médio, mas eu finalizando o ensino médio, essa era dos lockdowns, né? Se estendeu até 2022, que foi quando eu estava prestando para as universidades, tudo. E eu lembro que eu estava pensando fortemente em prestar para a USP. Só que para eu me matricular na USP, eu precisava do passaporte de vacina completo. Eu precisava das 3 doses atualizadas, mostrar o cartão. Eu fazia curso de alemão lá durante 2022, 2021. E eu lembro que para eu entrar no prédio da FEA USP, eu precisava apresentar o meu passaporte de vacina. Só que eu não tinha, e aí eu consegui uma autorização lá do médico para eu conseguir entrar. Então, eram umas medidas totalmente irracionais, né, que nem a gente está conversando aqui, para empurrar essas políticas mesmo nocivas, essas políticas irracionais que não tem base nenhuma, né, que depois, com o tempo, se provaram erradas, né, nem do ponto utilitário eram boas. Essas políticas que foram empurradas em nós, né?